Olá, seja muito bem-vindo de volta ao Mindfulness e Qualidade de Vida. Hoje é nosso 7º encontro e até aqui a gente falou bastante sobre a gente, sobre os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas sensações físicas, padrões de comportamento. Mas acontece que a gente não vive sozinho no mundo, a gente vive com outras pessoas que são tão complexas quanto a gente. Imagina que tudo isso que você descobriu sobre você também é verdade sobre todas as pessoas com as quais você se relaciona. Elas têm pensamentos, emoções, sensações físicas e atitudes que podem ser conflitantes com as suas. Por isso é importante praticar mindfulness não só para dentro, para nós mesmos, mas também praticar isso olhando para fora, para as nossas relações. E afinal de contas, muitos dos nossos problemas e dificuldades surgem justamente das interações humanas, das relações com as outras pessoas. Então, nada melhor do que a gente estreitar esses laços e começar a olhar uns para os outros como semelhantes. É aí que o poder da empatia pode nos ajudar. Na prática dessa semana, a gente vai cultivar, encontrar semelhanças entre nós mesmos e as outras pessoas. Porque a ciência sugere que quando a gente faz isso, a gente fortalece as nossas conexões, a gente se aproxima ao invés de se afastar. Tem um experimento que eu gosto muito, por exemplo, que descobriu que o simples fato de a gente colocar um termo para classificar uma outra pessoa faz com que eu me sinta mais ou menos próximo dela, mais ou menos disposto a ajudá-la. E isso pode ser uma palavra simples, como por exemplo, a religião, o time de futebol que ela torce, a empresa em que ela trabalha, algum tipo de preferência que ela tenha na vida. E imagina nesse mundo que a gente está vivendo hoje, que é tão polarizado, em que as pessoas são tão diversas e que a gente se enxerga como único, diferente de todos os outros, o potencial que a gente tem de desenvolver essa habilidade de se conectar mais profundamente com as outras pessoas. A gente passa grande parte das nossas vidas rotulando a nós mesmos e as outras pessoas e a gente vai se colocando em caixinhas cada vez menores que tornam muito difícil de a gente se relacionar com as outras pessoas. Por isso, o princípio da empatia tem tudo a ver com a gente conseguir se colocar no lugar do outro, entender o mundo a partir da perspectiva dessa outra pessoa. E por mais que a gente não concorde, que a gente tenha muitas diferenças, a gente é capaz de compreender que a perspectiva daquela pessoa é real para ela por causa de toda a história de vida que ela viveu, todo o seu repertório, a sua cultura, que fez dela uma pessoa diferente da gente, mas com uma coisa que sempre a gente vai ter em comum. Nós somos seres humanos e nós todos estamos buscando a felicidade, uma vida plena e cheia de realizações. Os princípios da empatia, que vai ser a prática de casa para essa semana, são identificar semelhanças, similaridades entre nós e os outros. E como eu falei, se for muito difícil e aquela pessoa parecer muito diferente de você, no mínimo, como ser humano, você encontra uma possibilidade de se conectar com ela. E o outro, o segundo princípio da prática de empatia, é desejar o bem para as outras pessoas. Então, assim como a gente cultivou atitudes de gentileza, de amorosidade, de amizade com a gente mesmo, a gente vai fazer isso para a gente e para os outros. Então, para a prática de casa dessa semana, vou deixar alguns convites que envolvem o seu relacionamento com as outras pessoas. Uma espécie de experiência de fazer amizade com as suas experiências e as diversas interações que você tiver ao longo dessa próxima semana de prática. O primeiro vai ser ouvir todos os dias esse áudio que vai te convidar a embarcar nessa jornada da empatia, de se conectar com as outras pessoas. O segundo convite que eu quero fazer, se você sentir vontade, é claro, é que você tente fazer atos aleatórios de gentileza, de bondade por aí. E que você faça disso uma prática de atenção plena, de consciência plena. Então, por exemplo, pode ser algo que você faça absolutamente de forma secreta. Então, eu posso deixar um livro em algum lugar pelo meu caminho para que uma pessoa encontre e se sinta feliz. Ou eu posso mandar uma mensagem agradecendo ou elogiando uma pessoa que foi importante para mim. Pode ser uma coisa pequena ou grande, não importa. A ideia é que você planeje, execute e perceba quais são os efeitos posteriores a essa prática. Terceiro convite que eu quero fazer é para você escolher uma pessoa com quem você interaja no seu dia a dia e fazer disso um experimento de atenção plena, de consciência. Então, cada vez que você interagir com essa pessoa, você é capaz de trazer verdadeiramente consciência para você mesmo e para essa pessoa enquanto vocês conversam?
Será que você pode identificar tudo o que acontece no corpo dela enquanto ela se expressa, se comunica? Como é que o corpo dela está se movimentando? Qual é o tom da voz? O que você consegue perceber além das palavras que ela está dizendo? E além disso, o que está acontecendo com você enquanto você se comunica com essa pessoa? Será que você consegue dividir a sua atenção mais ou menos meio a meio para ficar um pouco consciente do que acontece dentro de você e um pouco consciente do que acontece com essa outra pessoa? Então essa vai ser a prática de casa para essa semana, em que a gente vai fazer amizade com a nossa experiência e com as nossas relações. Boa semana, boa prática e até o nosso 8º e último encontro.